O livro 2 de Crônicas é uma história incrível, que começa com o reinado de Salomão e a construção do Templo de Deus, em Jerusalém. Este livro nos mostra como a bênção e a prosperidade de Deus dependem da fidelidade e da obediência dos reis e do povo. Em meio a reis que se esquecem de Deus e a reis que o buscam de todo o coração, a narrativa ela ensina que o arrependimento e a oração têm o poder de transformar o destino de um povo. É uma história cheia de alegria, tristeza, guerra e paz, que nos lembra da importância de manter Deus no centro de tudo. O reinado de Salomão, filho de Davi, começou com grande força e prosperidade, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o magnificou grandemente. Ele reuniu todo o povo em Gibeon para adorar a Deus no tabernáculo. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse: "Pede o que quiseres que eu te dê." Em vez de pedir riquezas ou vida longa, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus, com justiça. Deus, feliz com o pedido de Salomão, lhe deu uma sabedoria tão grande que ninguém antes dele a teve, e também o abençoou com riquezas, e bens, e honra. A primeira grande obra de Salomão foi a construção de uma casa ao nome do Senhor, conforme seu pai Davi havia planejado. Ele fez um acordo com o rei de Tiro, Hurão, para conseguir a melhor madeira e os melhores artesãos. A construção do templo foi feita no Monte Moriá, no local da era de Ornã, o Jebuseu, e durou 7 anos. A obra era tão perfeita que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto ela era construída. Salomão construiu o templo e também fez todos os utensílios de ouro e bronze. A narrativa descreve os detalhes do altar de bronze, do mar de fundição, apoiado sobre 12 bois de bronze, e dos 10 castiçais e mesas. Quando o templo estava pronto, a Arca da Aliança, que continha as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, foi levada para o lugar santíssimo. A glória do Senhor desceu e encheu a casa de Deus, de forma que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Salomão fez uma linda oração, abençoando o povo e pedindo que Deus ouvisse as orações de seu povo, tanto de Israel quanto dos estrangeiros. O povo celebrou a festa da dedicação por 14 dias com grande regozijo. O livro nos apresenta a rainha de Sabá, que viajou para Jerusalém para testar a sabedoria de Salomão. Ela ficou tão impressionada com a sabedoria e a riqueza do rei, que não houve mais fôlego nela. Ela reconheceu que o Senhor amava Israel, e por isso, tinha feito de Salomão rei. O esplendor do reinado de Salomão, no entanto, não durou para sempre. Suas muitas mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração, levando-o a adorar outros deuses e a desagradar a Deus. Como castigo, Deus prometeu rasgar o reino de suas mãos, mas esperaria que seu filho assumisse o trono, por causa da fidelidade de Davi. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. O povo de Israel pediu que ele aliviasse os fardos pesados que Salomão lhes havia imposto, ignorando o conselho dos anciãos e ouvindo os jovens. Roboão respondeu com arrogância: "Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões." Isso fez com que as 10 tribos do norte se rebelassem e escolhessem Jeroboão como seu rei. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, formando o reino de Judá. Roboão e o povo de Judá deixaram a lei do Senhor. No 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, atacou Judá, saqueando o templo e o palácio, e levando os escudos de ouro de Salomão. O profeta Semaías foi até Roboão e disse: "Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque." Quando o povo se humilhou, Deus teve misericórdia, e não os destruiu completamente. Roboão, no entanto, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Após Roboão, seu filho Abias reinou, e em uma grande batalha contra Jeroboão, ele clamou a Deus e conseguiu uma grande vitória, pois o povo de Judá confiaram no Senhor Deus de seus pais. Depois dele, Asa reinou e fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, destruindo a idolatria e construindo cidades fortificadas. Quando um exército de 1 milhão de etíopes os atacou,
Asa clamou a Deus, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa. No final de sua vida, porém, Asa confiou no rei da Síria, em vez de em Deus, e foi repreendido pelo vidente Anani. Asa se encheu de ira e oprimiu o profeta, e quando ficou doente não buscou o Senhor, mas apenas os médicos. Josafá, filho de Asa, andou nos caminhos de seu pai Davi, e foi abençoado com glória e riquezas. Ele enviou os sacerdotes e levitas para ensinarem o livro da lei do Senhor em todas as cidades de Judá, quando os amonitas, moabitas e edomitas se juntaram para lutar contra Judá. Josafá proclamou um jejum e orou a Deus, dizendo: Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Deus respondeu através do profeta Jaziel: A peleja não é vossa, senão de Deus. Deus fez com que os exércitos inimigos lutassem uns contra os outros e se destruíssem mutuamente. Depois veio Jorão, que se casou com a filha do rei, Acabe de Israel, e andou nos caminhos da maldade. Ele matou todos seus irmãos com a espada, e Deus o afligiu com uma doença incurável em suas entranhas. Seu filho, Acasias, também fez o que era mal, e foi morto por Jeú, o mesmo que Deus ungiu para destruir a casa de Acabe. A rainha Atali, mãe de Acasias, ao ver seu filho morto, destruiu toda a descendência real de Judá exceto por Joás, que tinha apenas 1 ano. O sacerdote Joiada o escondeu no templo por 6 anos. No 7º ano, Joiada ungiu Joás como rei e derrubou a rainha Atália. Restaurando a adoração a Deus, Joás reinou com retidão enquanto Joiada viveu. Mas, após a morte do sacerdote, ele se voltou para a idolatria, e até mesmo mandou apedrejar o filho de Joiada, Zacarias, que o havia repreendido. Por fim, Joás foi assassinado por seus próprios servos. O próximo rei, Amazias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração perfeito. Ele derrotou os edomitas, mas depois trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os adorou. Quando um profeta o repreendeu, Amazias não deu ouvidos e desafiou o rei de Israel. Judá foi derrotada, e Amazias, por sua vez, foi morto por uma conspiração. Uzias começou a reinar aos 16 anos, e prosperou enquanto buscou a Deus. Ele se tornou forte e famoso, mas seu coração se exaltou até se corromper. Ele entrou no templo para queimar incenso, algo que era permitido apenas aos sacerdotes, e foi acometido de lepra na testa. Ele viveu o resto de sua vida separado, e seu filho, Jotão, governou em seu lugar. Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor e prosperou, mas o povo continuou a se corromper. Depois veio Acas, um rei perverso que adorou outros deuses, sacrificou os seus filhos a Moloque e fechou o templo de Deus. A grande reforma veio com o rei Ezequias, que abriu e reparou o templo logo no 1º ano de seu reinado. Ele santificou os sacerdotes e restaurou a adoração a Deus, celebrando a Páscoa com grande alegria. O povo de Deus, de todas as tribos, veio a Jerusalém para adorar, e Deus os curou e os abençoou, pois havia grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, tal não houve. Quando o rei assírio Senaqueribe ameaçou Jerusalém, Ezequias se humilhou, e o profeta Isaías orou. Naquela noite, um anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados assírios. Deus livrou Jerusalém, e Ezequias foi exaltado perante os olhos de todas as nações. O reinado de Ezequias foi seguido por Manassés, um rei que fez mais mal do que qualquer um antes dele. Ele encheu Judá de idolatria, e derramou muitíssimo sangue inocente. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas lá, em sua angústia, se humilhou e orou a Deus, que o ouviu e o restaurou ao seu trono. Manassés, então, removeu os ídolos e reparou o altar do Senhor. Seu filho Amon, no entanto, seguiu os maus caminhos do pai, e não se arrependeu, e foi assassinado por seus servos. O último grande rei de Judá foi Josias, que subiu ao trono com apenas 8 anos de idade. Ele fez o que era reto, e purificou a terra da idolatria. No templo, foi encontrado o livro da lei do Senhor. Josias, ao ouvir as palavras da lei, rasgou suas vestes em arrependimento, e fez um convênio com Deus,
para guardar os seus mandamentos. Ele celebrou a Páscoa de forma tão grandiosa que nunca se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, infelizmente Josias foi ferido mortalmente na batalha contra o rei do Egito. Após a morte de Josias, vieram os últimos reis de Judá, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus enviou profetas para advertir o povo, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e mofaram dos seus profetas. Por causa da sua rebelião e idolatria, o reino de Judá foi destruído, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, queimou o templo, destruiu os muros de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. A terra descansou por 70 anos, cumprindo a palavra do Senhor. O livro termina com a promessa do rei Ciro, da Pérsia, que permitiria ao povo de Deus retornar a Jerusalém para reconstruir o templo. O que aprendemos com essa história? A soberania e a fidelidade de Deus. O livro mostra que Deus controla a história e é fiel às suas promessas, seja em bênçãos ou em castigos. A recompensa da obediência e as consequências da idolatria, reis como Salomão e Ezequias são abençoados quando são fiéis, enquanto reis como Roboão e Manassés enfrentam ruína e destruição por causa da idolatria e da desobediência. O poder do arrependimento. A história de Manassés, o rei mais perverso, mostra que Deus ouve a oração e perdoa até mesmo os maiores pecados, quando há um coração humilde e arrependido. O templo como centro da adoração. O templo é o lugar onde Deus habita. E a história de sua construção, destruição e promessa de reconstrução nos lembra da importância da adoração e da presença de Deus. A história dos reis de Judá nos mostra que a desobediência tem consequências, mas o arrependimento e a busca por Deus podem mudar o nosso destino. Diante de tudo que você tem feito, o que seu coração diz sobre o seu relacionamento com Deus? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.